Inconsciente e sexualidade. Para começar, Freud rejeitava a identificação entre consciência e psiquismo, isto é, o conjunto dos processos psicológicos. Algo bastante comum na época, naquele período, né? A maioria das pessoas tende a pensar que não existe nada mais em suas mentes além daquilo que sabem, seus pensamentos, suas imagens, suas recordações. Ou seja, tendemos a acreditar, no fundo, que a consciência e a mente são a mesma coisa, e que a mente pode conhecer tudo se empreender o trabalho devido para tanto, né? Para conhecer. Então aqui tem uma imagem do homem tentando capturar serpentes em um cesto, do Carlos Pertwee, né? O Freud observou que o inconsciente ele se manifesta em nossas vidas de forma simbólica, como ocorre nos sonhos e na arte. O símbolo principal dessa imagem, por exemplo, é a serpente. Na linguagem psicológica, esse réptil remete a processos inconscientes de mudanças ou de situações inesperadas e assustadoras, né, geradoras geralmente de angústia. Como analisou a psiquiatra brasileira Anísia da Silveira, que viveu entre 1905 e 1999, o indivíduo da pintura parece estar conseguindo domar algumas das serpentes que o ameaçavam. Elas se dirigem para dentro do cesto, mas ainda há uma que se lança como uma flecha sobre ele, né? O Freud afirmou, no entanto, que a maior parte de nossas vidas psíquicas elas é dominada pelo que ele chamou de inconsciente. Então, o que nos controla não é a nossa consciência, não é a nossa razão, mas o nosso inconsciente. A outra parte, o consciente, seria de bastante reduzida, seria só a ponta de um iceberg, né? E em grande medida determinada pela primeira. O que nos move, então, são o nosso inconsciente, as nossas pulsões, o eros e o tânatos, né? Assim, o inconsciente não seria a simples negação abstrata da consciência, uma espécie de nada, como na metáfora do quarto vazio, e sim uma parte integrante da nossa personalidade. O inconsciente ele determina quem nós somos, nossa personalidade, nossa identidade, bastante ativa e determinante, na qual as coisas existem e acontecem sem que as percebamos. Então, a maior parte dos nossos pensamentos, daquilo que a gente sonha e das nossas ações, das nossas escolhas, ela não é feita de forma consciente como a gente acha, mas na verdade inconsciente a gente nem percebe isso. As novidades lançadas por Freud não pararam por aí. Para ele, a sexualidade, a chamada libido, constituiria o elemento fundamental do inconsciente. A maior parte do inconsciente são duas pulsões eros, que é a sexualidade, a pulsão sexual, e o thanatos, que é o desejo de morte e destruição, bem como de toda a dinâmica da vida psíquica. Então, nós somos movidos pelo desejo sexual, diria Freud, né? É o desejo sexual que nos move. Tudo que a gente faz, em alguma medida, é para satisfazer esse desejo, né? De forma direta ou indireta. Essa teoria escandalizou a sociedade de seu tempo, principalmente por enfatizar a existência de atividade sexual até nas crianças, por mais que a gente não queira acreditar. Para o Freud já começava a desenvolver, né, a pulsão sexual, a fase oral, a fase anal, tudo ali na infância, né? Bem como a importância que vivências e traumas sexuais infantis teriam na determinação do comportamento das pessoas durante toda a vida adulta. Para o Freud, esses traumas estariam vinculados a uma etapa do desenvolvimento infantil em que as crianças se sentiriam atraídas pelo progenitor do sexo oposto, no complexo de Édipo ali, conceito que ficou conhecido como complexo de Édipo, né? Então, aparelho psíquico. De acordo com a teoria freudiana, o aparelho psíquico humano estaria estruturado em três instâncias ou esferas, né? O id, que seria o inconsciente, né? O superego, que estaria também no campo do inconsciente, mas ali já não seriam as pulsões, mas sim as repressões, e o ego, que seria o consciente. O id é a instância mais antiga do inconsciente da psique de um indivíduo, está presente desde o nosso nascimento. Nele dominam as pulsões, isto é, os impulsos corporais e os desejos inconscientes mais primitivos e instintivos, basicamente relacionados aí à sexualidade, à libido e ao instinto também de destruição, o thanatos. Regido pelo princípio do prazer, o id empurra o indivíduo a buscar aquilo que lhe traz satisfação e a negar o que lhe traz insatisfação, desconhecendo as demandas aí da realidade e das somas sociais. Atua de maneira ilógica, ou seja, sem lógica, contraditória, né? E tem no sonho seu principal meio de expressão. Por isso que os sonhos muitas vezes parecem não ter lógica nenhuma, serem coisas completamente absurdas, porque ele não funciona na mesma lógica do que o consciente, mas de forma inconsciente, de forma simbólica.
Então, quando a gente sonha, aquelas coisas lá, a gente voa, né? Tem contato com seres, né? A gente tá na nossa casa, não é na nossa casa, nosso pai, nossos pais, a gente faz coisas um tanto quanto estranhas, absurdas ali. Aquilo ali, na verdade, são símbolos, são simbologias que estão no nosso inconsciente que expressam as nossas mais profundas pulsões, desejos, instintos. Apesar disso, o id seria o motor oculto do pensamento da conduta humana. Então, aquilo que nós pensamos e a forma como nós agimos, ela é determinada, ela é influenciada na maior parte do tempo pelo id, né, pelo inconsciente. O superego é uma outra instância também do inconsciente, mas essa se forma no processo de socialização da criança, principalmente a partir da interação com os pais e dos nãos, das proibições que ela recebe, né, explícito e implicitamente durante toda a sua infância. Isso não pode, isso é feio, e assim por diante, que vai formando o nosso superego, né, e vai começando a reprimir as nossas pulsões. Isso vai causando um mal-estar, e essas repressões vão gerar também depois problemas psíquicos, né, neuroses. Esse conjunto de regras de conduta que a criança absorve de seu meio social vai constituindo um núcleo de forças inconscientes, né, o superego, que reprime os impulsos inaceitáveis do id, das pulsões sexuais e de destruição. Portanto, o superego tem um papel de censurar e de controlar os nossos impulsos instintivos. Ele se expressa em nossa consciência moral e relaciona-se aí com o nosso eu ideal, o nosso ego ideal. O ego, por sua vez, é a instância consciente e pré-consciente, potencialmente consciente do aparelho psíquico. Ele interage com o mundo externo ao mesmo tempo que recebe as pressões das duas esferas inconscientes. Então, o ego fica ali, né, entre o superego e o id. O id com as pulsões, os desejos, os instintos, e o superego reprimindo. E o ego, né, fica ali no meio, sem saber a quem seguir. O superego, a proibição, o instinto, a pulsão, o desejo. É regido pelo princípio de realidade, né? Ligado aí às condições e exigências do mundo concreto, assim o ego precisa lidar não apenas com as dificuldades da vida cotidiana, mas também resolver de maneira realista os conflitos entre os seus desejos internos, né, as necessidades de prazer imediato do id e o seu senso moral, o superego. Freud também observou que quando não consegue enfrentar diretamente essas demandas conflitantes, o ego costuma empregar diversos mecanismos de defesa, pelos quais os conteúdos censurados pelo superego são reprimidos, recalcados, mas eles acabam expressando-se de forma indireta na vida da pessoa, como em atos falhos, em sonhos, em projeções ou em problemas psíquicos, né? De acordo com a teoria freudiana, trazer à consciência esses conteúdos reprimidos e entendê-los ajudaria o indivíduo a lidar aí com seus medos, com as suas inibições e a se adaptar melhor, da melhor maneira possível à sua realidade concreta no presente e assim não desenvolver neuroses e essas psicoses, esses problemas psíquicos. Então, o Jung, né, vamos falar agora do Jung e do inconsciente coletivo. Jung foi discípulo de Freud. O médico psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, ele viveu entre 1875 e 1961, ele foi durante algum tempo colaborador de Freud e admirador de suas teorias, mas os dois discordavam sobre diversas questões. Freud opunha-se, por exemplo, ao interesse de Jung pelas religiões, enquanto este discordava da importância que seu colega dava ao impulso sexual e aos traumas ligados à repressão na infância. Então as divergências levaram a um rompimento entre eles e Jung desenvolveu sua própria linha de pensamento, conhecida como psicologia analítica, né, não psicanálise, né, a definição o Jung ele investigou as relações possíveis entre a nossa psique e as manifestações culturais, integrando aí a psicologia a elementos vindos de diversas áreas, como da antropologia, o estudo do homem, do ser humano, das culturas humanas, da arte, da mitologia, da religião. Para Jung, a vida psíquica ela envolveria aí muitos outros elementos e seria um reducionismo interpretar a maioria dos seus eventos como manifestações do caráter sexual, como queria o Freud. Embora a libido seja também importante na teoria junguiana, ela é entendida aí como uma energia vital mais ampla e neutra, vinculada não apenas ao sexo, ao ato sexual, ao desejo sexual, no sentido estrito da palavra, né? Então, o ato falho, segundo Freud, é a ação de dizer ou de fazer algo por engano, sem intenção. É o sem querer querendo do Chaves, né? Mas que seria, na verdade, a expressão de algum pensamento, juízo ou desejo reprimido. A projeção é a ação pela qual o indivíduo projeta em outra pessoa algo que ele não aceita e reprime em si mesmo. Ele faz isso com um psicanalista, né, ou em outras pessoas que a gente ouviu, a gente faz, né, a projeção de forma inconsciente, mas que lhe pertence como sentimentos, pensamentos ou desejos.
O reducionismo é a tendência a reduzir as explicações sobre os fenômenos complexos a seus termos mais simples, né, tidos como mais fundamentais ou banais. Geralmente se refere ao reducionismo materialista, mecanicista, né? Tudo é reduzido à matéria, às leis físico-químicas e relações de causa e efeito. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham compreendido o conteúdo. Hasta la vista, babies, e até a próxima.